Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Episódio 7, A Peste. Era uma dessas grandes revoluções da doença. Em geral, todos os nossos concidadãos acolhiam o verão com alegria. A cidade abria-se então para o mar e derramava a sua mocidade nas praias. Nesse verão, pelo contrário, o mar próximo estava interditado e o corpo já não tinha direito às suas alegrias. Que fazer nessas condições? Esse trecho, de um livro bastante oportuno para os momentos que estamos vivendo, é de A Peste, de Albert Camus, publicado originalmente em 1947, na França, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida nenhuma, foi inevitável lembrar desse livro de Camus diante das circunstâncias em que estamos vivendo, de pandemia generalizada e de quarentena. São muitas as semelhanças, mas também são muitas as diferenças entre o livro de Camus, a história contada por Camus, e o que estamos passando por hoje aqui no nosso país e em muitos outros ao redor do mundo. Em primeiro lugar, a peste narrada por Camus se trata mais provavelmente da peste bubônica, causada pela transmissão por ratos, e com um nível de letalidade e de sofrimento incrivelmente maior do que a gente vê, obviamente, com o vírus do Covid-19. Mas, apesar dessas diferenças, apesar de todo o horror e toda a gravidade da questão narrada por Camus, não deixa de ser interessante, nesse momento, extrair alguns trechos e fazer alguma reflexão a partir da narrativa desse grande escritor. Aqui, nesse trecho que destacamos, observamos uma coisa que nos é bastante familiar. De uma hora para outra, os cidadãos de Oran, essa pequena cidade litorânea na Argélia, se viram impedidos de frequentar suas praias, de aproveitar o seu verão, a vida ao ar livre, o trabalho, as relações, os bares, a música e assim por diante. Não muito diferente do que a gente vive hoje, com nossa quarentena. Mas diante disso, o que fazer? O que fazer nessas condições? Termina perguntando o narrador do livro. Um pouco antes, no começo do livro, Camus coloca que foi a partir deste momento que começou o medo e com ele a reflexão. Talvez mais do que o medo, cabe aqui destacar fundamentalmente a reflexão. Sem a possibilidade, como nos conta Camus, de sair, de ir ao mar, de ir à praia, de ir à praça, de ir ao bar, de ir ao trabalho, enfim, nos vemos diante da necessidade de olharmos para dentro. E isso talvez não seja de todo mal. No mundo em que estamos a todo momento sendo demandados a olhar para fora, no mundo em que, em geral, não temos tempo sequer para pensar, para refletir, em função das incríveis demandas e da grande quantidade de exigências no trabalho, na vida social, na política, assim por diante, momentos como esse talvez possa ser visto, por um lado, por uma tragédia, como algo sem dúvida nenhuma bastante incômodo e desconfortável, mas também pode ser uma oportunidade para desenvolvermos outros hábitos, outras capacidades, outras habilidades. Talvez possamos olhar um pouquinho mais para dentro e iniciar esse processo de reflexão. Essa reflexão que muitas vezes pode vencer o medo e que, sem dúvida nenhuma, pode nos levar a conhecer melhor a nós mesmos e aos outros que estão bem mais próximos de nós. Aqui, sem dúvida nenhuma, a arte pode ser uma grande aliada da vida, nos ajudando a enfrentar da melhor maneira possível tempos tão difíceis como esse que estamos vivendo. Leia a Bula, um podcast com Dante Gallian, sua dose semanal de literatura e saúde da alma.